Nesse vídeo eu quero te mostrar como analisar as ações com potencial de crescimento e que podem te dar altos ganhos e te mostrar a diferença entre as ações de dividendos e as ações com potencial de valorização. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu sou a Mari e a primeira coisa que eu quero te mostrar é para responder uma pergunta que eu recebo muito aqui no canal. Quais são as melhores ações para investir? As ações com foco em crescimento ou as ações que focam em dividendos? E para responder essa pergunta, eu vou mostrar aqui um comparador de investimentos, que é esse daqui que a XP disponibilizou pra gente, e eu vou deixar o link na descrição para vocês, tá? Mas aqui a gente pode comparar, por exemplo, a evolução do CDI. E como a gente está falando aqui de ações de dividendos e ações de crescimento, é interessante a gente fazer alguns comparativos. Quais seriam esses? A gente pode comparar o Ibovespa, que são as ações mais negociadas da bolsa. A gente pode comparar aqui o Small, que é justamente as ações com o maior potencial de valorização. E a gente pode comparar também o IDIV, que são as ações focadas em dividendos. Então, vamos aplicar isso daqui e a gente vai perceber que no último ano, tá? Aqui tá em um ano. No último ano, o IDIV, que são as ações focadas em dividendos, se valorizaram 13%, um pouquinho mais de 13%. O Ibovespa, que são as ações mais negociadas da bolsa, se valorizou 1,3%. E as ações de crescimento, que são focadas em crescimento no último ano, se desvalorizaram 13%. Então, quando a gente está falando aqui de curto prazo, que no caso seria esses um ano aqui, seria as ações de dividendo as melhores opções. Porém, vamos dar uma olhadinha nisso daqui. Nos últimos anos, vamos pegar isso aqui, por exemplo, lá de 2015, 1º de 2015 a 1º de 2023. E nesse caso, a gente vai ter aqui, ó, o IDIV se valorizou aí 158%. O Ibovespa, 119%. E o Small, que são as ações de crescimento, 82%. E o que isso mostra pra gente? Que quando a gente está comparando os índices, a valorização dos índices, as ações de dividendos com foco em dividendos se valorizaram muito mais. Então tem muita gente que fala assim, a ação de dividendo não se valoriza. Isso daqui está mostrando que se valoriza, mas na média. Quando a gente pega empresas específicas, tá? Isso tende a ser um pouquinho diferente. Por que tende a ser diferente? As ações com foco em crescimento, normalmente o que elas fazem? Elas focam em pesquisa e desenvolvimento e em alocação de recursos de forma estratégica. Isso faz com que empresas, por exemplo, como o Google, estão sempre inventando uma ferramenta nova ali, que vão sempre dar retornos maiores ao longo dos anos. Então, se a gente pegar ao longo do tempo, essas empresas tiveram um potencial de valorização muito maior, porque apesar delas não pagarem tanto dividendos, elas focaram na evolução da empresa. E quando a gente olha para as ações que são dividendos, normalmente são ações de empresas mais maduras. E o que eu quero dizer com maduras? Que elas cresceram tanto que elas acharam que, beleza, crescemos aqui, tá tudo ok, não vão inventar muita moda não, tá tudo bem até aqui. Agora vamos pegar o nosso lucro e distribuir para os sócios. Então ela chega no momento que ela estabiliza e ela vai distribuir todo o lucro dela ali para os investidores. Não todo, né? Mas a maior parte para os investidores. E isso acontece principalmente com empresas estatais e empresas sólidas, ou seja, que já tem muito tempo ali no mercado. Ou empresas que não precisam de muitos recursos. Por exemplo, se a gente pega ali uma transmissora de energia, ela vai ter o custo só quando ela monta toda a transmissão ali e depois ela não tem muito custo de manutenção e esse tipo de coisa. Ela tem que manter um caixa ali, mas todos os lucros ela pode distribuir porque não vai fazer falta para a empresa. Então, nesses casos que são empresas que não precisam de muitos recursos para crescer, é um ponto que ela chega e fala, vamos distribuir dividendo. Porém, tem um outro ponto aqui nessa questão de dividendo. Vou mostrar aqui para vocês as ações da Ambev. Quando a gente pega a Ambev, a gente vê aqui que ela distribuiu 5% no ano. Normalmente, as ações dela que hoje está custando por volta dos R$13,
Mas normalmente a Ambev paga em percentual um valor não muito grande, olha. O último valor foi o maior, que foi de 5%, só que normalmente é sempre abaixo disso. Então as pessoas olham e falam, é um dividendo muito baixo. Porém, quando a gente desce aqui e vem no payout, ela está distribuindo média de 80% do que ela ganha. Então a gente vê que o dividendo ficou menor do que a gente gostaria, sendo que ela está distribuindo um percentual muito grande. Por que isso acontece? Por conta disso daqui, ó, número total de papéis. O que significa isso daqui? Que ela tem muitas ações e aí, quando ela vai distribuir esses 80%, que não é pouca coisa, porque ela é uma empresa que vem sempre dando lucro, como ela tem muitas ações, muitas pessoas para ela dividir ali, esse percentual fica baixinho. E aí, antes de eu mostrar para vocês como analisar uma ação de crescimento específica para que, ao invés dela se desvalorizar ali, ela tenha um potencial de ganho maior do que as ações de dividendos, por exemplo, eu preciso que você tenha muito cuidado na hora que você está analisando uma empresa de crescimento ou uma empresa de dividendos. Que tipo de cuidado seria esse? A questão de dividendos recorrentes ou não recorrentes. Às vezes, uma empresa que tem ali um potencial de valorização, que nem está pagando dividendos, chega num ano específico e fala, vou distribuir dividendos. Às vezes ela faz isso para chamar mais investidores, às vezes ela faz isso justamente porque ela teve um lucro ali muito exorbitante que ela não vai investir todo aquele dinheiro. Então, unicamente, ou seja, uma coisa que não é recorrente, acontece e aquela empresa distribui dividendo. E não é porque ela é uma empresa focada nisso, mas porque teve algum evento ali específico. Então, a gente tem sempre que olhar o histórico para saber se aquela ação foca em dividendo ou foca em crescimento. E é importante também a gente entender que empresas grandes e estáveis às vezes pagam dividendos e às vezes não pagam dividendos. E isso depende da gestão. Por exemplo, se a gente pegar as ações americanas, como lá tem uma tributação sobre os dividendos, o que eles fazem? Evita pagar dividendos, mas elas fazem recompras de ações, ou seja, elas compram as próprias ações e deixa você tendo um percentual maior. Então, na hora que ela for distribuir alguma coisa, te dar alguma bonificação, alguma coisa do tipo, você ganha muito mais. E tem também empresas pequenas que não pagam dividendos ou que pagam dividendos, porque elas já estão com esse foco de distribuir parte do lucro. Elas tiram parte ali para elas continuarem crescendo, fazendo o trabalho dela bonitinho, mas parte elas focam na distribuição para os investidores. Então a gente tem sempre que ficar atento nesses pontos aí. Beleza, Mari, já entendi isso que você falou. Agora eu quero saber quais os indicadores que eu tenho que olhar para saber se uma empresa tem um potencial de valorização, vai me dar um potencial de ganho ali ou não. O que eu tenho que olhar para isso? Eu vou pegar aqui uma empresa que não foca muito em dividendos, que é a WEG, e uma empresa que já foca um pouco mais, que é a Taesa, que a gente já, inclusive, falou dela aqui no canal. Se você não assistiu o vídeo, vou ver se eu deixo no final para vocês assistirem depois. Qual que é a primeira coisa que a gente tem que olhar? É o preço? É o quanto que ela tá custando? Não! Isso daqui não interfere. Eu vejo muita gente comprando ação só porque o preço dela é pequeno. Isso daqui não define qualidade e nem garantia de que ela vai se valorizar. Para isso a gente tem que olhar outras coisas. Algumas coisas são padrão, tá? Eu analiso tanto para as ações de dividendos quanto para as ações com potencial de valorização, que são pega long e liquidez. Se tiver liquidez abaixo de 300 mil, eu já descarto. Se tiver pega long aqui inferior a 80%, também eu já descarto. Vocês já estão, quem me acompanha já está cansado de saber. Mas qual a primeira coisa que a gente olha para saber se uma ação pode se valorizar? PL e PVP. Graham, que tem uma forma que define ali um preço teto para você comprar uma ação ou um fundo imobiliário, que inclusive eu também já falei dele aqui, ele diz que para que uma empresa seja interessante na visão dele, o PL tem que ser de no máximo 15 e o PVP de no máximo 1,5. Nesse caso aqui a gente já vê que WEG na técnica de Graham já passou aqui, não passou em nada. Mas é uma coisa que a gente tem sempre que olhar, tá? Numa empresa com potencial de valorização. Outra coisa, dívida. Do que adianta a empresa estar sempre investindo, inovando ali
e tá com uma dívida extremamente alta. Então a dívida eu aceito pagar até 3 vezes, tá? Outra coisa que é bom a gente olhar é as margens. Se as margens estão negativas, significa que ela tá tendo prejuízo. E empresa que tá tendo prejuízo é um pouco complicado, tá? Eu, por exemplo, sempre fico fora. Mas enfim, o ideal é que essa margem esteja sempre acima de 10, mas nas empresas que focam em crescimento, tá tudo bem ter uma margem um pouco menor, desde que o ROI, o ROIC e o CAGR estejam um pouco maiores. Porque o ROI é a capacidade da empresa de gerar mais valor ali para a própria empresa sem precisar se endividar. Então a gente vê que a WEG vem crescendo isso daqui. O ROIC, mesma coisa, vem crescendo. E o CAGR também. O ideal é que esse CAGR ele esteja sempre próximo ou acima da Selic. Hoje a Selic está 13,75 e a WEG está com uma capacidade aqui de 20%. Então isso é uma coisa muito boa. O que seria esse CAGR? Seria o crescimento do lucro e da receita, tá? Em resumo, é isso daqui. Historicamente, nos últimos 5 anos, esse crescimento de lucro e receita vem subindo. Aqui nos anos de 2016 a 2020, caiu. Mas agora vem subindo nos últimos anos. Por que tem essa queda? Normalmente quando a empresa para de investir um pouco ali, começa a desenvolver e é nesse momento que dá uma reduzida. E aí quando ela começa a colocar em prática, volta a subir de novo. Vamos olhar a mesma coisa para a Taesa? Ó, Taesa tem um PL abaixo de 15, então passaria aí na fórmula de Graham. Tem um PVP de 1,8, então isso aqui já não passaria tanto nessa fórmula, mas tudo bem. Tem uma dívida aqui um pouquinho acima de 3, essa dívida líquida sobre EBITDA. Então, é um pouquinho só, mas tem uma margem muito grande. E isso significa que ela não tem a necessidade de reter muito recurso. Ela pode fazer esses investimentos aí. Tem um ROI alto, sempre acima da Selic. Um ROIC que poderia estar ali por volta dos 5, sempre acima disso. E um CAGR nos últimos 5 anos, ó, com pontos de atenção. Por exemplo, em 2017, essa capacidade, esse aumento do lucro e da receita ficou negativo, ó. Em 2016, reduziu, em 2018, reduziu, em 2019, também. Começou a crescer a partir de 2020. Então, nesses momentos é bom a gente avaliar aqui. Como que eu sei se a empresa está investindo em crescimento, em pesquisa e inovação? Primeiro ponto, avaliando o site do RI da empresa. Ela sempre deixa isso muito claro. Então, vamos olhar aqui, ó, bem rapidinho, RI WEG. Ó, WEG RI. Te aconselho a vir aqui em serviços do RI e colocar e-mail alerta para você receber em primeiríssima mão tudo quanto é coisa da empresa. E aqui você pode buscar os fatos relevantes, documentos da empresa, notícias. Você pode buscar aqui relatórios anuais e planilhas que ela mesma vai falar. Pode colocar aqui, ó, sustentabilidade, que ela vai falar o que ela está investindo aqui nesse ponto. E pode ler todos esses documentos aqui. Mari, não quero uma coisa mais simples. Tem também. Vamos entrar aqui no Fundamentei. Vamos colocar aqui WEG. A WEG, ó, ele vai mostrar aqui, uma das maiores fabricantes de equipamentos elétricos do mundo, entre outros setores, energia e tinta, porque ela foca nesses segmentos. E aí, a gente vai dar uma olhadinha aqui nesses gráficos aqui embaixo. Numa coisa, vamos ocultar todos, numa coisa que chama aqui, ó, CAPEX. Nos últimos anos, o CAPEX da WEG vem diminuindo. O que é isso daqui? É um recurso que a empresa tira para aplicar em desenvolvimento e pesquisa. Então, toda vez que a empresa for fazer uma coisa nova, ela tem que desenvolver alguma coisa ali, quer focar num novo produto, ela vai separar um dinheiro e colocar nessa conta que a gente fala que é o CAPEX. Então, de 2019 para 2021, isso vem caindo. Vamos ver aqui da Taesa? Vamos fazer a mesma coisa. Vamos ocultar todos aqui e deixar só o CAPEX. Também vem caindo. Vamos ver da Ambev, que foi aquela empresa que eu mostrei para vocês no começo?
também vem caindo. Beleza, Mari, então é isso que eu tenho que analisar para saber se uma ação tem potencial de valorização ou não? Não é somente isso. Você vai avaliar esses indicadores que eu falei, por exemplo, tá? Isso não é uma recomendação de investimento, não é nada, mas são coisas que você pode analisar, que são PVP e PL, tá? Que são o preço sobre o lucro ali, o ROI, o CAGR, que é para ver a evolução da receita e a dívida, o CAPEX, para saber se ela está investindo ali em novas tecnologias ou não. E uma coisa que eu gosto sempre de olhar é a questão do market share. É uma palavra muito feia, convenhamos, mas significa basicamente o potencial de crescimento daquela empresa. Como que nós, meros mortais, vamos avaliar esse tipo de coisa? É muito simples. Você pega uma empresa, por exemplo, Ambev. Ambev, você acha que a Ambev consegue atingir mais e mais espaço aqui no Brasil? Eu acho que não. Por exemplo, eu, pessoa física, nada a ver aqui com nada, não estudei a fundo a Ambev, mas a Ambev está focada em quais estados? Ela tem tendência ali, ela quer evoluir para mais estados? É esse tipo de pergunta que a gente tem que se fazer e buscar as respostas no RI. Tem como você encontrar isso lá no RI. Se você não encontrar, você pode mandar um e-mail perguntando para a empresa. E não tem como você olhar para empresas, vou dizer assim, lixo, no sentido bem figurado, tá? E dizer que assim, mas tá custando R$1, eu vou ganhar dinheiro. Galera, se você não avaliar fundamentos, potencial de crescimento, porque a empresa está crescendo, está evoluindo, está querendo colocar seus produtos para fora do Brasil, essa ação dificilmente vai se valorizar. E se valorizar, vai ser na base da sorte. Não conte com sorte, faça as suas análises. Ficar olhando para IRB, Oi, Americanas, tudo no prejuízo, tudo bichada, com um monte de problemas, e comprar porque tá achando que tá barato e que elas vão se valorizar porque o preço tá pequeno e elas já custaram aí, sei lá, R$50, não é sinônimo de que aquela ação vá se valorizar. Seja inteligente e se baseie em fundamentos para tomar as suas decisões. E aí, se você quer saber se uma ação está cara ou barata, baseado, por exemplo, na técnica de Graham, que eu falei aqui para vocês, tem a técnica de Gordon, tem a questão do Luiz Barsi, para quem gosta de dividendos, para saber se está caro ou barato, para ter um dividendo lá X muito bom. Então eu vou deixar um vídeo para vocês aqui no final nos cards, para vocês darem uma olhadinha que eu mostro esse tipo de coisa. Porém, para você saber se uma empresa tem potencial de valorização, você precisa analisar esses pontos que eu mostrei para vocês. Não é uma coisa simples, não vou dar nenhuma listinha aqui, é justamente para vocês analisarem. É mais para vocês falarem, tô achando que essa empresa aqui vai se valorizar, então vou analisar essas coisas que a Mari falou aqui primeiro para ter certeza. Porque senão você perde dinheiro enquanto você poderia estar colocando numa ação de dividendos que historicamente se valoriza muito mais, igual eu mostrei aqui para vocês. Lógico que, como eu disse, nenhuma recomendação, apenas insights aqui para vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, combinado? E eu espero vocês no próximo vídeo aqui do canal. Tchau!